E assim, o virtuosismo não significa muita coisa. Aham. Porque às vezes assim, se você pega duas pessoas, uma pessoa que, caraca, que é virtuosa, toca pra caramba, mas ela é rabugenta, é difícil trabalhar com ela. Versus a pessoa que é boa, mas é super gente fina, educada, eu vou preferir mil vezes trabalhar com essa Aham. pessoa. Eu acho que você até começou a falar, mas o pessoal que tá começando mesmo, o que você acha que eles têm que fazer para as pessoas que querem viver de música? Acho que a primeira coisa é você abraçar o que te toca, Aham. né? Então, assim, você saber identificar na música o que faz seu coração bater. Papo clichê, mas assim, o que desperta aquela coisa no fundo da sua alma? Primeiro, encontrar isso. Ao encontrar isso, você trabalhar isso, você identificar qual é o seu nicho, é muito importante. Seja de mercado, mas de músicos, e também você entender qual é a sua galera, Aham. né? Você mergulhar nisso, mas ao mesmo tempo também ter cabeça aberta para outros estilos, né? Saber que não só o jazz agrega, mas a música brasileira é muito rica. Assim, o meu recado também é, por mais que o músico que estuda a música brasileira em toda a sua toda a sua complexidade, toda a sua vastidão, ele vai estar resolvido. Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio da Frequência do Som. Eu sou B. Scioli e hoje vai ser um prazer bater um papo com um grande amigo meu, Guilherme Tupinambá. Obrigado pelo convite, B. Pô, irmão, eu que Tamo agradeço você junto. estar aqui. E hoje vamos falar sobre o álbum dele, que ele acabou de lançar, sobre a Night Grooves, sobre uma série de outros projetos que ele participa. E também acho que a gente pode falar um pouquinho sobre o fato dele também ser músico e jornalista. Com certeza, com certeza. Mas, cara, vamos lá. Como é que a música entrou na tua vida? Então, é engraçado pensar nisso porque a minha história com a música foi bem peculiar, né? Assim, eu cresci numa família sem músicos profissionais, sem artistas no geral, né? Engenheiros, administradores, economistas, advogados, né? Mas a música sempre presente através, né, da escuta, né? Minha Uhum. mãe sempre colocando música pra gente ouvir, né? Principalmente ali pop anos 80, né? Pop internacional, né? Minha irmã me mostrou muita coisa até de rock quando era criança, me Uhum. mostrou bastante coisa dos Beatles e Pink Floyd, né? Maneiro. Quando eu era criança. Na adolescência eu tive uma fase escutando muito hip hop, Hip hop. até, né? E música eletrônica. Então, assim, era um grande caldeirão Aham. sonoro, né? Mas na adolescência eu já tinha essa vontade, essa curiosidade de saber, cara, como é que é estar do outro lado, né? Que é estar tocando, Uhum. né? Mas como eu não tinha referências de amigos tocando, né, de amigos músicos, eu não sabia como é que era, né? Não tinha esse incentivo. E justamente assim, até via umas pessoas lá tocando violão, né? Mas eu, sei lá, não tinha muito essa curiosidade. Falava, acho, né, para mim, acho que se eu fosse tocar algum instrumento um dia, tinha que ser um instrumento que assim, que me desse muita vontade de Aham. aprender, né? Eu lembro que um dia na escola, eu estava no primeiro ano do ensino médio, eu vi um garoto fazendo um dueto com a namorada, ele no sax e a garota tocando. Aham. E eu falei, caraca, interessante. E isso me despertou né, uma curiosidade muito grande, porque desde criança eu já gostava muito de violino, Uhum. achava muito bonito. Eu não sabia falar isso em palavras, mas eu já adorava instrumentos melódicos, Aham. né? Assim, instrumentos que tocavam de maneira instrumental melodias, Sim. né? Então eu já era muito fascinado pelo violino, já tinha cogitado tocar violino, só que eu não conseguia imaginar o violino em situações de músicas populares, né, no que Uhum. eu estava acostumado a ouvir, né? Aham. Isso também porque, claro, eu tinha essa visão ainda na época, né, leiga, né? Mas aí quando eu vi o garoto tocando ali com a namorada, eu falei, pô, interessante. Isso foi em 2014. Aí, mas fiquei com isso na cabeça, comecei a pesquisar sobre e comecei a ver, pô, o saxofone é um instrumento, né, melódico, Sim. né? Entre aspas, porque eu não sabia falar isso Aham. na época, né? Mas foi, pô, um instrumento melódico, ele tá presente em vários ambientes. E já tinha muito aquela coisa do live sax, né? Que era com Uhum. música eletrônica. Eu já estava muito EDM, né? Falei, pô, isso é um nicho legal, tem muitos saxofonistas que tocam né, em festa, Aham. assim. Legal, eu fiquei com isso na cabeça. Aí, quando foi 2016, eu falei, cara, quero começar a estudar saxofone. 10 anos atrás. Exatamente. Exatamente. Eu tava no terceiro ano do ensino médio, né? Então, spoiler é da minha idade.
Mas, e eu me lembro que eu virei pros meus pais e falei, cara, quero começar a aprender saxofone. Aí eles acharam estranho, assim, mas falaram, tá bom. Né? De todas as coisas que eu poderia falar, eles falaram, não, tá bom, legal. Aí eu até falei, porque eu quero até uma coisa pra não ficar com tanta pressão do vestibular e tal, assim, pra dar uma aliviada. Eles falaram, não, tá bom, legal. E aí comecei a fazer. Aí fiz a primeira aula experimental Aham. no Antônio Adolfo, Antônio Adolfo. né? Eu me lembro, acho que foi dia. Eu sei que foi janeiro de 2016. O dia, acho que foi dia 23 ou 28. Eu tenho anotado, assim, mas eu me lembro que foi uma coisa. Aqueles dias marcantes, Sim, assim. Eu acho que foi um daqueles dias que o multiverso se abriu, sim. assim. É Eu me igual o lembro dia até que que. você ganha o primeiro instrumento. Exato. Mas eu me lembro que era um dia que tava chovendo, tava nublado. Era aquela coisa assim, quase desmarquei. Aham. Mas falei, cara, não quer saber, eu vou lá. E fui andando assim, de boa. E fiz a primeira aula e gostei. Falei, nossa, legal. Isso foi legal. Me lembro que foi o Renato Buscassi, meu primeiro professor. Acho que ele dá aula lá, inclusive. A mulher dele estava grávida da primeira filha, teve um ultrassom de manhã, enfim. Tudo isso para falar que tive essa primeira aula, eu gostei. E aí logo depois eu comecei a ter aula regularmente. Minha mãe comprou meu primeiro saxofone, sou extremamente grato a ela por isso. Mas começou como um hobby, Aham. absolutamente, assim, né? Só que caí no vórtice, assim, porque eu fiquei É o apaixonado. mosquitinho da música que eu falo. Exato, né? Só que eu tinha 17 anos de idade, né? Tava no terceiro ano do ensino médio, né? Naquele período ali de ida pra faculdade. E, sinceramente, até na época eu tava meio perdido em relação ao que eu ia fazer da vida, de forma geral, né? Mas, mas ali o mosquitinho já veio. Ele foi mordendo, assim, foi um Sim. processo, mas bateu hiperfoco total, assim, né? Então eu comecei a estudar bastante, a pesquisar sobre. Meu professor me mostrou muita coisa também. E, e aí, a ponto que 2 anos depois, 2018, já comecei a trabalhar profissionalmente na música. Maneiro. Muito aos poucos, assim, né? Eu fui para a faculdade de comunicação, fiz jornalismo, né? E aí, na época, eu ainda dosava, né? Estagiava e Aham. depois, às vezes, do estágio tinha gig, né? E fui fazendo assim por alguns anos. Já depois me formei e trabalhei como jornalista por alguns anos. Mas de uns 3 anos pra cá, eu trabalho exclusivamente como saxofonista. E as Porra, coisas estão indo bem, graças a Deus. não, que maneiro. E assim, quais são os maiores desafios que você tem hoje, assim? Aliás, hoje não, no começo que você teve, assim, é, com as gigs, com. Você já gravava antes de viver exclusivamente nesses 3 anos, tipo em estúdio e tal? Não, comecei fazendo gigs mesmo. A parte de gravação, de gravações, né? Vieram depois, né? Acho que no início, primeira coisa que eu acho que o músico tem que levar em consideração, ainda mais hoje em dia, é que assim, o que a gente vê nas redes sociais, na maioria das vezes não é a Aham. realidade, e que você pode passar horas e horas e horas e horas no seu quarto estudando, mas o aprendizado do palco é só ali. É. Essa experiência é só ali. Não adianta, você pode passar 1 milhão de horas no seu quarto estudando, mas você só aprende a tocar com outras pessoas, tocando com outras Sim. pessoas, né? Então foi esse processo, né, de estar, né, acompanhando cantores, tá tocando junto com outros músicos. No início, isso foi um divisor de águas para mim, que foi abrindo a minha cabeça, abrindo meus ouvidos, né, Sim. em relação a você é, interagir com os outros músicos, saber escutar, saber se posicionar, né? Então acho Uhum. que nesse início foi muito por aí, assim, de entender qual era a demanda e ir me adaptando. Mas eu acho que desde o início eu já tinha uma visão que, claro, foi moldada, mas, mas tudo começou numa primeira gig que eu fiz quando eu toquei até num. Foi engraçado. Eu fui tocar no aniversário da minha mãe, Aham. e aí tinha uma amiga dela que estava fazendo a produção de uma cantora chamada Bruna Barros. Legal. E aí falou, olha, falou pra minha mãe assim, Andréia, vai ter seu aniversário, é um evento pequeno, assim. Tô produzindo essa cantora, que tal colocar ela ali para fazer uma participação, né? Aham. Chamar ela como atração do seu evento, né? Minha mãe, claro, beleza, contratou ela e falou, ó, então deixa o Gui dar uma palhinha, né? Aham. E aí eu conheci a Bruna,
a Bruna gostou de mim e começou a me chamar para as gigs Que dela. maneiro. E aí, através disso, comecei a tocar com ela. E ela já tinha um repertório de bossa nova, de samba, Uhum. né? De MPB, assim que eu fui começando a aprender. E aí, aos poucos, também, em paralelo, comecei a ser chamado para fazer eventos Aham. particulares, né? E acho que isso foi justamente dando certo, porque eu sabia que não só o sax tinha um apelo que tinha, mas aos poucos eu ia entendendo, assim, como me posicionar, o que fazer, como acompanhar, né? Só que não foi fácil, assim, Imagina. foi um perrengue até entender. É muito difícil o saxofonista acompanhar cantor. É? É, porque são duas vozes. Sim. São duas vozes ali, né? E saber o seu lugar, saber respeitar o espaço, né? Essa dinâmica, assim, mas foi um aprendizado. Foi um Cara, aprendizado o palco é uma grande escola. o palco a gente fala muito até na banda mesmo, a gente fala, cara, se a gente não tocar, a gente não vai ter aquela, como é que é, cancha pra você tá ali, porra, já sabe o que fazer na hora, às vezes você se confunde, o branco já não tem mais aquele medo, e É. agora, sem pânico, e, porra, não, muito legal saber disso. E galera, a gente vai pra um rápido intervalo, a gente volta já já. Estamos de volta. E, cara, assim, nesse meio tempo aí, eu lembro que você também já me contou uma vez que você tinha aquela banda chamada Clube 358. Uhum. Como é que você chegou nesses caras? Maria Elisa, Sara e o Eric? Então, é, mais ou menos tudo ali nesse período de 2018 para 2019, né? Esse Aham, período pré-pandemia. Já estavam surgindo várias demandas para eu fazer eventos, né? Inicialmente solo, né? Até hoje faço muito evento solo, né? Que sou eu tocando junto com backing tracks, né? Tem muito essa demanda, né? Tanto sim. do live sax com DJ quanto esse evento solo. Acompanha. Pois é. Então já faço bastante, já desde aquela época. Já tinha alguns amigos em comum por causa do Antônio Adolfo, incluindo Uhum. o Eric Fabriani, né? Que na época a gente se conhecia por causa do Antônio Adolfo, por causa da escola, a gente tinha alguns amigos em comum, né? E aí, um dia surgiu uma demanda de fazer um evento no Country Club. Aham, Tava tendo um evento lá e eles queriam um grupo de jazz, aham. né? E eu me lembro que eu já tinha, né, por causa da Bruna Barros, às vezes eu tocava com ela, às vezes era uma formação de trio, né, alguma Sim. coisa assim. E aí eu falei com o Eric, tava precisando de uma formação, né? Ele acabou chamando a Maria Elisa e a Uhum. Sara. A gente montou esse primeiro grupo, né? A Que gente fez maneiro. essa gig, que foi lá no Country Club, eu acho que foi, isso, 2018 ou 2019, Aham, algum desses 2 anos, assim. A gente foi super divertido, a gente gostou. A gente falou, vamos formar então um grupo. aham, Aí o nome até é Clube, por causa dessa ideia do Country Club, aham. né? Mas a ideia também de um grupo, Clube da Esquina, né? Sim. E 358 porque era o número da casa do Eric, onde é que a gente Caraca, que ensaiava, maneiro. né? Assim, do prédio dele. Então a gente, durante alguns anos, a gente manteve o grupo, a gente fez algumas gigs. Aí teve a pandemia. Uhum. Inclusive, quando foi fevereiro de 2020, né? A gente fez essa única gig, que foi uma gig de repertório disco. Aham, Era uma festa ali numa casa chamada Flashback, em Ipanema. maneiro. A gente fez todo um repertório disco, assim, foi super divertido. E aí, logo depois, veio a pandemia. E a pandemia foi um momento, assim, muito importante para mim, musicalmente, porque é, foi um momento em que, claro, todo mundo muito assustado, né, preocupado em como é que vão ser as coisas, né, saúde minha, da minha família e tal. Só que eu de saúde mental não fiquei nem um pouco bem. Graças a Deus eu não cheguei a ter Covid, mas a quarentena foi muito Sim. pesada para mim, para minha família, foi difícil assim. Mas eu falei,
cara, se tem uma coisa que vai não me deixar enlouquecer, é a Música. música. É isso, assim. Pandemia pra mim foi igual, cara. Eu tava na escola, acho que era o primeiro ano do ensino médio. Aí eu, cara, tem que tocar guitarra. Eu lembro que até a professora uma vez brigou comigo que eu tava tocando guitarra ao invés de estar fazendo exercício. Aí ela, eu sei que vocês não querem enlouquecer, mas gente. Aí o cara, não dá. Aí também aquele 15 anos na escola, pandemia, o cara, online. Aí eu tocava guitarra o dia inteiro. Era o dia Uhum. inteiro. E foi uma forma que eu não enlouqueci. Exato. Foi a minha válvula de escape. Exatamente. Era música o dia inteiro. É, pra mim foi muito isso, assim. E aí foi um período que eu estudava horas e horas por dia, às vezes 8 horas por dia. Uhum. Então foi um período ótimo pra conseguir dar um salto Sim. musicalmente, assim. Muita coisa veio depois, só que acho que foi ali um período que talvez eu tenha, por mais que eu já tocasse profissionalmente, acho que no sentido de técnica, em muitos aspectos ainda era de certa forma Aham. iniciante, assim, né? Mas já foi um momento, já deu uma virada de chave Uhum. ali, a ponto que quando entrou 2021, que a prefeitura começou a liberar as apresentações em bares e em casas de festa, eu voltei Uhum. com então o Clube 358 e o som já era outro, assim, Sim. a abordagem, o repertório, né? E aí a gente voltei a trabalhar com música bastante, então toda semana já tinha gigs e eventos. Na época ainda trabalhava também como jornalista. Me formei na faculdade, passei alguns anos trabalhando na área, mas aí eu fazia um trabalho numa revista digital, era uma contratação PJ. Aí o contrato acabou, só que ao mesmo Uhum. tempo também tava com a agenda super cheia de Aham. gigs. E aí até tava conversando com um amigo, falei, cara, eu vou dar uma chance pra isso, caso pra ver de música, Aham. porque as coisas estão indo bem. Eu acho que tem um momento da minha vida que eu posso correr atrás e fazer dar certo, é agora, e Uhum. graças a Deus tá dando Porra, não, certo. que maneiro. Avançando um pouquinho, a Night Grooves foi. Vocês lançaram a Night Grooves em 2022? Exatamente, assim, acabou que, é isso, tive esse primeiro grupo, né? A gente acabou divergindo, se Aham. separando. E aí, em 2022, justamente isso, estava em busca de um novo som. Aham. E foi exatamente quando estava terminando a Starling. E aí eu conversei com o Denilson, que era meu professor de harmonia, Meu também. né? E aí, falei com ele, cara, eu tô formando uma nova banda, eu tô em busca de um tecladista. Você tem alguém pra recomendar? Ele falou, cara, fala com o Samuel. Uhum. E Samuel é uma pessoa maravilhosa, esteve aqui, Esteve aqui. um querido, um amigo que eu levo no peito, assim. Esse cara é Ele sensacional. é sensacional mesmo, merece tudo que tá conquistando na Sim. vida. O Denilson nos juntou, eu já o conheci, assim, por alto, Uhum. já tinha tido um contato com ele, mas a gente começou aos poucos a tocar junto. Aham. E aí a Night Groove surgiu justamente de um. Primeiro era um evento, né? Assim, Night Groove era o nome do show Aham. antes de ser o nome da banda, né? Eu não sabia Mas era disso. uma ideia de ser um show com repertório meio jazz fusion, mas tocando um repertório mais de Aham. R&B, né? Uma pegada um pouco mais popular, não tão jazz straight ahead, né? Uhum. Tradicional, assim. E aí começamos a fazer esses shows, né? Já era eu, o Samuel e o Pedro Faisal. A Uhum. gente já tinha esse trio que a gente já tocava algumas vezes. A gente já tinha tocado algumas vezes antes em restaurantes e tal. Até o Samuel falou que ele começou, a primeira gig dele foi com você no restaurante Ipanema. Sim, sim. Samuel gosta de falar que eu sou o pai musical dele. Palavras dele, não minhas. Estou aceitando. Mas sim, porque uma das primeiras gigs que ele fez foi comigo. Isso ele já tinha uma história antes, né? E a história que veio depois também foi maravilhosa, mas acho que um dos primeiros contatos assim profissionais com a música foi Sim. através de mim. Fico muito feliz porque ele é um cara maravilhoso. Eu amo trabalhar com ele, é totalmente profissional, toca lindamente assim. E aí foi exatamente isso. A gente começou a fazer algumas gigs ali em Ipanema, em Aham. trio. Eu, ele, né, e o Faisal na bateria. A partir disso, falei, cara, quero fazer um quinteto, né? Porque eu já tinha tocado antes em quarteto, né? Com bateria, com baixo, bateria, alguns com teclado, outros com guitarra. Falei, cara, eu queria um Aham. quinteto, um som bem fusion com teclado e guitarra, né? Aham. Então a gente foi testando algumas formações diferentes. Chegou o Alô. Que também já veio aqui. É, o Alô eu também conheci na Starling, né? Um queridão, assim. Eu já tinha
observado nele que eu falei, cara, esse cara vai ser uma boa pessoa na banda. Não só porque super guitarrista, super profissional, com muita linguagem de blues. Sim. Isso é uma das coisas que eu mais aprecio num guitarrista, assim, né? É o cara ter linguagem de blues, ter um Aham. fraseado, né, que remete a isso, né? Linguagem musical é algo absolutamente importante. Eu acho que cada instrumento tem as suas peculiaridades, né? E assim, às vezes uma expectativa que você é, pode ter em relação ao que você vai estudar de um instrumentista, né? Então, às vezes, você vai estudar um violino tocando num contexto popular. É legal que você, pô, escute algumas referências Aham. de música erudita, né? Pô, um cara tocando acordeão, umas referências do baião, né? Acho que, pô, o saxofone, óbvio, do jazz. Claro. Mas guitarra, muito isso do blues. O Alu já tinha essa linguagem, já conseguia escutar isso nele. Ele era um cara que estava estudando jazz. Ele estava, na época, assim, né? Começando a pegar os standards, né? Então, ele entrou pra banda, depois entrou o Arthur, e aí nisso a gente formou a Night Groove, já fez vários shows em São Paulo. A gente já fez uma pequena turnê aqui pelo estado do Rio, né? Com show Cinema em Jazz, que eu idealizei e a gente conseguiu colocar pra frente. E é isso, então, muito legal aí, um projeto que tá vivo e eu gosto muito. Pô, é muito maneiro mesmo. E galera, a gente vai para uma rápida pausa e volta já já. Estamos de volta. E cara, esse ano você lançou o seu álbum chamado Tupi. E uma linguagem totalmente jazz, fusion, meio R&B também. Como é que foi pra você compor esse álbum? Então, foi um processo que começou desde 2019, Aham. né? Comecei a tocar saxofone em 2016. Comecei a trabalhar profissionalmente com a música em 2018. Em 2019, eu fui chamado para trabalhar na composição da trilha sonora de um curta universitário de um colega, Aham. Adriano Jabur. Ele estava fazendo um média-metragem chamado Vale dos Suicidas, Uhum. que está até disponível no YouTube, foi para festival. Ele montou uma equipe de músicos, amigos da faculdade, né? Aham. Todo mundo ali estudou comunicação, né? Eu era de jornalismo, ele era de cinema, mas todo mundo ali da Mesma área, né? faculdade, exatamente. A gente trabalhou nessa trilha sonora desse filme, e aí tinha uma música que ele pediu especificamente para uma cena, até que eu apareci na Aham. cena, eu dei uma palhinha ali como figurante, assim, de certa forma. Que era. Tava só escrito assim no roteiro, Quando a Lua Chora, né? E eu até perguntei pra ele, o que que você quer com essa música? Ele falou, cara, inventa. Aham. Aí eu me compus uma música que, pensada na cena, eu gostei muito do resultado. Na época ainda foi bastante. Eu toquei a música a capela, ainda não tinha Aham. harmonizado ela, mas eu gostei muito da ideia de compor. Essa tá no disco, né? Tá no disco. Tá no disco. Eu gostei muito da ideia de compor e eu falei, cara, quero explorar mais isso. Aham. No Antônio Adolfo, eu fiz 3 anos de aula lá, com o Renato, que foi esse meu primeiro professor, grande mentor, um querido. Ele me deu aula de introdução à harmonia, justamente porque eu fiz 6 meses, parei para o vestibular. Quando eu voltei, ele fez uma pergunta assim: o que que você quer com a música, né? Aham. E na época eu ainda não tinha. O mosquitinho da música já tinha me picado. Sim. Só que eu ainda não tinha essa coisa de bater no peito e falar que eu quero ser músico profissional. Porque Aham. foi um processo, não foi fácil. Mas eu já sabia, cara, eu quero ser um bom solista e um bom improvisador. Aham. Ele falou, ok, você precisa estudar harmonia. Isso é óbvio. Claro. Assim, eu não sabia disso, mas com certeza. Se você quer estudar, se você quer ser um bom improvisador, você quer ser um bom solista, estude harmonia. E isso, de fato, abriu a minha cabeça. Mas Aham. além disso, óbvio, escute muita música, tenha muitas referências, né, dos improvisadores que tocam você, que te emocionam, né? Então, ele mostrou o jazz, assim, né? Porque até então, as minhas referências do saxofone eram muito do smooth jazz e Uhum. do saxofone popular.
Mas ele me mostrou o jazz mesmo, pra mim abriu minha cabeça, assim. Enfim, através disso, dessas referências, eu comecei a estudar harmonia com ele. Quando eu comecei a compor as músicas, eu comecei a sentir que estava precisando de uma bagagem harmônica maior, e foi Aham. aí que fui para Starling, Sim. justamente porque eu estava sentindo essa necessidade. E às vezes eu trocava mensagem com ele na pandemia, ele falando, cara, vai estudar harmonia, você tá fazendo muita pergunta boba, que não é pra estar fazendo. Aham. E aí, na Starling, de fato, eu entrei lá justamente em Harmonia 2. Aham. Eu fiz um teste de nivelamento, e aí, com o Rubão, Rubão, grande grande Rubão. Rubão. E ele falou, cara, você já tem uma base, você até sabe algumas coisas de Harmonia 2, só que por via das dúvidas é melhor te colocar no nível 2 pra você Sim. já... E foi ótimo pra mim, que ajudou a sanar muitas coisas, tirar muitas dúvidas. Através disso, eu continuei compondo, Aham. né? Nesse pós-pandemia, vieram outras composições, eu já tinha mais técnica de harmonização. Então eu fui compondo essas músicas muito de acordo com é, não só com o que eu queria transmitir com o álbum, Uhum. mas com sons que me agradavam, né? Sim. Então o álbum tem essa variedade sonora Aham. de um pouco de R&B, tem um pouco de bossa nova, de samba, porque tem muito a ver com os sons que eu toquei ao longo de todos esses anos do Sim. repertório, né? De não só dos jazz standards que eu tocava nos bares e tal, mas também de MPB, Aham. de bossa nova. Então esse caldeirão sonoro que virou parte da minha musicalidade. Eu falei, cara, eu quero expressar isso no meu álbum, entendeu? Aham. Então esse álbum, eu gosto de pensar que é muito uma síntese dessa primeira década musical minha, né? Aham. Porque é isso, comecei a tocar em 2016, estou Sim, lançando 10 o anos. álbum em 2026, são exatamente 10 10 anos, anos. né? Eu falei, cara, eu quero tentar fazer algo que seja a minha cara agora. Porque eu Aham. acho que no futuro talvez não seja, né? Aham. Mas eu ainda tô, graças a Deus, nesse período de, cara, eu escuto e falo, cara, isso sou eu, Uhum. sabe? E se Deus quiser, eu vou fazer shows aí colocando Claro. esse álbum pro mundo. E é isso, que queria fazer um álbum que fosse a minha cara. Até por isso o nome Tupi, né? Aham. Entendeu? Por mais que meu nome artístico seja Gui Tupinambá, fiquei quebrando muita cabeça com o nome de, cara, qual vai ser o nome do álbum. Mas aí também a ideia de Tupi é algo assim, Claro. que é meu apelido a vida inteira, não Aham. tem como fugir dele. Falei, cara, é isso, uma síntese minha, assim, e fiquei feliz com o resultado. Porra, não, muito brabo. E como é que funciona pra você o seu processo de composição? Então, isso é engraçado porque não é linear, né? Aham. Às vezes existe aquela inspiração que vem de alguma circunstância, né? Por exemplo, uma das músicas que eu compus foi Formiga no Frasco. Uhum. Essa música veio da primeira viagem que eu fiz depois da pandemia. Ó. Eu tava numa casa na Serra, Uhum. acordei de manhã assim, aquela que eu acordei cedo, tava um lindo dia de sol. Eu fui pro quintal, assim, com o sax. Foi aquele momento que eu só respirei fundo e falei, cara, obrigado. Obrigado, universo, por estar vivo, por estar aqui bem, sabe? Por ter sobrevivido a isso Aham. e pela música. Foi um momento de gratidão, assim, de conexão com a natureza. E aí, juro, eu soprei o sax e saiu a música, assim. Caraca. Mas isso foi a única vez, Aham. assim, porque é uma coisa extremamente rara. Então, às vezes existe isso, mas o processo de composição, na grande maioria das vezes, é através de melodias. O Sim. saxofone é um instrumento melódico, é muito natural e instintivo para mim que as melodias venham primeiro, né? Aham. Mas às vezes tem isso de tipo assim, não, eu quero essa harmonia daqui, esses acordes, e aí através disso eu jogo uma melodia por cima. Mas no Maneiro. geral é sempre tipo uma melodia, aí eu harmonizo ela e depois eu falo, tá bom, agora eu quero que essa parte seja assim. Mas às vezes é um quebra-cabeça. Você vai Sim. montando, às vezes tem umas peças que falam, isso aqui não rola tanto. E eu vou moldando, assim, tentando pensar em identidade sonora no início, no meio e do fim, né? Aham. Assim, como é que eu vou wrap it up no final também, Aham. né? Mais ou menos por aí, né? E testando. Sim. Você tem alguma faixa predileta? É Difícil que é difícil, é igual falar. filho, né? É igual Como mãe filho, fala, é igual cara. filho. Não tem um filho preferido? Ai, cara, cada uma é especial pra mim. Eu gosto muito de Janeiro. Aham. Janeiro foi uma que eu compus pensando, cara, eu quero algo que represente uma noite de verão no Rio, sabe? E bem essa pegada desse som R&B, Aham. assim. Essa música veio até, inclusive, o riff que tem no pós-refrão,
que é o paradararara. Essa parte, ela veio inicialmente de uma introdução que eu tinha composto para um show de tributo à Amy House que eu fiz com a Elise Fleury. Caraca. A gente tocava Stronger Than Me, Aham. da Amy House, e aí eu tinha escrito uma introdução, né? Escrevi uma introdução para um arranjo que a gente fez. Ficou legal, falei, cara, eu quero reaproveitar isso para uma música minha. Aí peguei isso, aí depois eu compus um refrão em cima disso, depois eu compus um verso. Então, janeiro é super especial para mim. É... Eu gostei muito daquela que você lançou como single. Foi a primeira. Segue o baile. Segue o baile. Segue o baile também, que é bem essa onda Aham. também. É super animada. Tocar. Esse álbum pra mim foi interessante porque ele eu acho que eu senti que eu levei muito meu play ao meu limite, assim. Uhum. Eu queria algo, falei, cara, eu quero me forçar muito a estar tudo como eu imagino que seja sonoramente, Aham. sabe? E às vezes, por mais que em alguns momentos tecnicamente fosse difícil, tipo essa, assim, né? Para, pa, para, andar, da, bru, bara, 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 bara. Essas frases semicolcheias não são tão fáceis de Aham. fazer no, no geral, assim. Deve dar aquele momento tocando ao vivo, porque que eu inventei isso, né? Exatamente. Tipo, sei lá, não tocou por muito tempo, mas você fala, cara, por que que eu inventei isso tão difícil? Exato, exato. Mas sim, então essas duas são bem legais. O janeiro é super especial pra mim. Cada uma baixa em algum lugar, assim, mas eu gosto muito delas e é isso. O álbum tá bem bacana. Não, pô, que legal. E a gente vai para mais um intervalo e a gente volta já já. Estamos de volta. E, cara, continuando um pouquinho, você chegou até falando nas redes sociais que a Night Grooves participou de algumas faixas desse álbum. E eu acompanho vocês, nós disputamos o seu guitarrista, que é meu baixista, enfim, cara, o Alô, fora de série. E vocês, assim, na Night Groove também tem o projeto Cinema em Jazz. Como é que surgiu esse projeto chamado Cinema em Jazz? Então, Night Grooves foi formado em 2022 e em 2023 surgiu uma oportunidade muito legal de a gente tocar no Teatro Municipal, Uhum. no Salão Assírio. Para mim, até hoje, foi uma das minhas melhores experiências musicais que eu tive. Um lugar lindo. E. Te interrompendo, foi até o dia que eu conheci aquela música Spain, do Aham. Chick Corea, que eu não sou muito do jazz, mas todo mundo falando, não sei o que, aí eu ouvi, a versão de vocês ficou muito maneira. Como é uma música mais antiga, a qualidade que a gente está acostumado nos dias atuais não é algo absurda. Mas depois eu falei, cara, maneira. Aí eu dei a oportunidade. Cara, me amarro nessa música hoje. Eu vi o vídeo que vocês postaram e falei, cara, muito foda. Tipo, muito top. O arranjo ficou legal pra caramba. A galera animada também. E o lugar, Sim, incrível, né? sim. Spain é um clássico do Chick Corea, do repertório Jazz Fusion, né? Aham, Então mais moderno, assim. E super combinou com essa formação da Night Groove, porque é principalmente a formação da Electric Band do Chick Corea, aham, né? Que é bem nessa pegada de teclado, baixo, bateria, guitarra e sax alto, aham. né? Inclusive o Eric Marienthal, que é o saxofonista do Chick Corea, super referência pra mim e tal. Mas enfim, então teve esse show no Salão Assírio, e aí um amigo meu, que é o Miguel Picar, produtor musical, ele viu nosso show, gostou muito, viu que a gente estava com um projeto bacana e conseguiu pra gente uma oportunidade de tocar no Blue Note. Que hoje é a casa de vocês que eu brinco. A gente já tocou lá, nossa, muitas vezes, Algumas muitas vezes, né? vezes. Eu gosto muito. É,
E aí nisso a gente precisava de um show temático. Aham, A gente não sabia o que fazer, tava na dúvida. Eu já tinha essa ideia de muitos anos de fazer um show com trilha sonora de cinema. aham, Que também sempre fui apaixonado por trilha sonora de cinema, cresci assistindo filme, né, apaixonado pelas músicas do John Williams, do Hans Zimmer, né, de tantos compositores, né. Ennio Morricone também, recentemente eu tinha assistido Cinema Paradiso e, nossa, tinha ficado perplexo com a beleza, não só do filme, mas musical aham. também. Então tava com tudo isso fervendo na cabeça, falei, cara, eu queria muito fazer um show trilha sonora de cinema. Eu falei pra rapaziada, gente, vamos fazer esse show. E aí eles no início, pô, não sei, não sei. Eu falei, gente, confia, confia, Abraçaram a confia. ideia. Abraçaram a ideia, eu sou muito grato que eles abraçaram a ideia. O Miguel abraçou a ideia, o Blue Note abraçou a ideia, e aí a gente fez esse show lá e deu super certo. Assim, a gente chegou, inclusive, a primeira música em que a gente tocou foi um arranjo que a gente fez juntando o tema dos Incríveis, né, os End Aham, Credits, com Missão Impossível, que é em 5x4 Fusion, assim, e aí aham, chegou pé na porta, assim, pressão. E ficou muito legal. E o show foi cada vez mais melhorando com os arranjos, a gente, né? O grupo amadurecendo, amadurecendo os arranjos, né? Quando ano passado a gente fez uma pequena turnê pelo estado do Rio, a gente tocou em aham, algumas cidades, né? Através de uma produtora chamada Majestic Concerts. aham. A gente também tocou no Blue Note São Paulo. Pra Que mim foi foi uma o conquista, grande assim. evento. Eu lembro Foi. vocês comentando, eu falo, cara, que legal, mano. Vocês É, lá no Blue Note de São Paulo, pô, uma casa super conceituada. Você vê sim, grandes artistas também fazendo shows, tanto no Blue Note de São Paulo quanto aqui no Rio. Porra, muito maneiro, cara. sim. Foi uma realização mesmo. Eu sempre quis tocar em São Paulo, ainda mais lá. E a gente tava com isso na cabeça. Desde o primeiro show no Blue Note Rio, a gente falou, cara, eu quero muito tocar lá. E demorou quase 2 anos, Aham. assim. Mas foi muito bacana. Inclusive, teve uma situação muito engraçada. Qual foi? Cara, que o meu sax quebrou no dia do show Como? de São Paulo. Esse aí? Não, não. Esse aqui é o tenor. Eu tenho recentemente. Mas a minha carreira musical inteira foi com saxofone alto. Aham. E aí o que aconteceu, situação tragicômica, assim. Eu tinha feito a passagem de som. Calma, vou voltar um pouquinho antes. Sempre antes de fazer um bom show, eu faço uma revisão no instrumento. Aham. E aí eu levei meu saxofone para fazer uma revisão. E aí o luthier tinha falado, não, tá tudo bem com o instrumento, tá tranquilo. Mas ele mal tinha olhado, assim, né? Porque No... ele tava querendo me vender outro, Aham. assim, né? Mas aí beleza. Cara, eu fiz a passagem de som quando acabou. E aí eu me lembro que assim, a gente fez a passagem de som e quis tocar mais um pouco. Cara, no final da passagem de som, o saxofone começou a dar defeito. Caraca. Começou assim, quando eu ia pro agudo, ele falhava. Eu falei, cara, meu Deus do céu. E a banda começou a perceber também. Falei, cara, isso aí não tá normal. Aí mesmo que E aí faltavam, sei lá, umas 4 horas pro show, assim, eu só esperei fundo. Joguei no Google, assim, luthier de saxofone em São Paulo. Aí encontrei um cara perto do Blue Note. Fui pra lá. Aí, cara, o luthier, assim, tava aberto. Ele colocou a lâmpada, que você tem um. Pra você ver se tem vazamento, você coloca uma lâmpada de LED assim no corpo dele. E Aham. tava com vazamentos e tal. Então o luthier aqui do Rio, assim, não olhou direito, devidamente. Mas essa pessoa lá em São Paulo me salvou, Aham. consertou o saxofone. E eu fui depois pro show e deu tudo certo. Porra. Mas assim, o mais interessante que eu penso nisso é que, cara, se fosse alguns anos atrás, eu teria surtado. Eu não teria tido eu teria Aham. surtado mesmo, assim, sabe? Eu teria, tipo, coitado, ia sobrar pra banda, porque eu ia ficar muito nervoso, entendeu? E até o Samuel veio falar comigo, tipo assim, cara, parabéns, porque conhecendo você uns anos Porra. atrás, tu ia ficar mal. Só que, de fato, foi aquela coisa, eu falei, cara, não surta. Eu respirei fundo e consegui resolver, mas foi uma tensão, assim. Porra, Foi um uma show tensão. importante em outra cidade. Você não conhece ali a região ali do que tem perto ali. Porra, ainda tem. É, Caraca, que situação, velho. pois é, mas graças a Deus deu tudo certo, consegui resolver. Eu acho que era Tatá e Luciano. Ai, depois eu pego certinho o Instagram, mas era ali perto do Blue Note, assim. Eu dei um Google, tava aberto, eles Era durante a salvaram. semana? Era final de semana. Você lembra? Eu acho que era durante a semana, acho que foi uma quinta-feira, entendeu? Geralmente os shows de vocês aqui são quinta-feira. Mas aí é interessante pontuar isso, porque eu acho que foi um momento que eu fiquei feliz comigo mesmo. Eu acho que eu fiquei mais feliz com isso do que como eu Aham. toquei,
porque eu falei, cara, que bom que eu tive inteligência emocional, porque Sim. para não ter surtado, para não ter faltado com profissionalismo com a banda, com a Aham. casa. Isso é uma coisa muito importante. Assim, eu valorizo muito quem é trabalhar com gente profissional. Sim. E assim, o virtuosismo não significa muita coisa. Aham. Porque às vezes assim, se você pega duas pessoas, uma pessoa que, caraca, que é virtuosa, toca pra caramba, mas ela é rabugenta, é difícil trabalhar com ela. Versus a pessoa que é boa, mas é super gente fina, educada, eu vou preferir mil vezes trabalhar com essa Aham. pessoa. Porque assim, já é esperado que você toque bem. Sim. Você tocar bem é o mínimo, Aham. entendeu? Mas o diferencial, né, não vai ser o quão virtuoso você é. Que é aquilo, né? A banda é igual um casamento. Vocês conseguirem evoluir, porra, vocês têm que estar ali no mesmo barco. Tanto que eu vejo até a maioria das pessoas, não sei se você já ouviu a história do Kiko Loureiro, quando ele entrou no Megadeth, ou ele tipo, mandou só vídeos dele tocando, ele tocava no Angra aqui, mas aí ele falou, Dave Mustaine, não, vem pra cá, vamos passar uma semana juntos. Os caras foram, tipo, tocaram e tal, mas ele falou, vamos, sei lá, sair pra comer, coisas do tipo, pra ver como é a sociabilidade. E deu certo. Então, tipo, eu acho que realmente, isso hoje não adianta só você, tá, cara, toco pra caceta, porra, aqui, subir dessa escala, modo lídio, não sei o que. Porra, tem que saber ter um bom relacionamento, poder ver o outro lado também do que as pessoas estão discordando de você. Acho que falta muito isso em algumas bandas que a gente vê por aí. E é isso, cara, tem que ter essa cabeça no lugar, que às vezes é muito difícil, né? É, com certeza. É isso, saber escutar, né? Eu acho que até as diferenças, muitas das vezes, elas agregam. Aham, Eu acho uma das coisas legais da Night Grooves é que cada um é muito diferente. aham, Cada um tem uma história musical diferente, bagagens, né? É isso, né? O Alô veio muito do rock, do blues, o Faisal veio do prog, o Samuel tem toda essa bagagem da música brasileira, né? Eu do jazz, e essa combustão sonora que é um resultado muito bacana. Eu acho que a partir do momento que cada um se abre para escutar os outros, o resultado pode ficar muito bacana. Mas é um sim. exercício diário de humildade, de você se entender, né? Ceder o lugar pro próximo, né? Assim, eu acho, eu faço esse exercício constantemente, todo mundo faz, né? Pra dar esse resultado bacana, Claro. entendeu? Então, eu acho que é muito sobre isso, né? É um processo constante de amadurecimento, né? Até, Tanto musicalmente quanto profissionalmente. até porque, porra, pro show dar certo também você precisa ter esse. Não adianta você fazer um show com clima ruim. Total. Pô, é chatão, né, cara? Você fica ali, ai, próxima música. Tipo, acabou, graças a Deus. Porra, você tá ali nesse ambiente com a banda, curtindo. É legal pra caramba. E galera, a gente vai pra mais uma rápida pausa e volta já já. Estamos de volta e agora pro nosso último bloco. Acho que a gente pode trazer um assunto super legal. Cara, você tocou um tributo ao Pink Floyd. Foi no Blue Note? Foi no Blue Note. Como é que foi pra você tocar as músicas do Pink Floyd? Teve algum álbum específico que vocês tocaram ou foi a trajetória inteira deles? Então, foi com a galera do Crazy Diamonds, Aham. né? Foi em tributo ao David Gilmour. Então Ah. teve um recorte específico Aham. ali, mais guitarrístico dele, né?
para mim foi uma realização fazer esse show, né? Porque como eu falei, né? Um dos contatos que eu tive com a música na infância foi com o Pink Floyd através da Aham. minha irmã, né? Ela que me mostrou o Dark Side of Oz, aquela Ah, coisa quando você sincroniza o Mágico de Oz com o Dark Side of the Moon, aham. né? E aí tem aquele sincronismo universal doido, né? Que Sim. parece que tá tudo. Ela me mostrou isso, eu fiquei muito fascinado, né? Mas eu acho que diferente da maioria dos músicos, né? Eu não tive uma primeira fase roqueira, né? Aham. Eu até brinco dizendo que eu tô vivendo hoje, Aham. assim, né? Mas eu fui desbravar mais coisa do Pink Floyd, que atualmente é a minha banda favorita de rock, recentemente até, Aham. né? E surgiu essa oportunidade de tocar nesse show de tributo ao David Gilmour. E foi uma experiência muito bacana e muito diferente, né? E aí eu fiquei pensando muito sobre isso. A verdade é o seguinte, existe esse mito, né, de que, tipo assim, não, um músico de jazz, ele vai passar tranquilo, vai gabaritar um show de rock. E Aham. não é bem assim, não. É. Porque são duas coisas diferentes. É claro que pro músico, pro roqueiro tocar jazz é É difícil. difícil. Tem que saber swingar, tem que saber de harmonia, tem que saber de muitos elementos que não são muito familiares. Só que do outro lado também, se o cara é totalmente jazzístico para ele tocar rock, se ele não entende muito bem como funciona, também não vai soar muito no estilo, Aham. porque é tudo sobre linguagem musical. Cada estilo tem a sua característica, a sua roupagem, a sua forma de abordar, né? Uhum. Então, a gente estava falando daquilo, né? É, no jazz, principalmente no bebop, né? Você tem muitos elementos que são característicos de uma linguagem musical, né? Difundida principalmente pelo Charlie Parker, Dizzy Uhum. Gillespie, Thelonious Monk na década de 40, né? Que está muito relacionado a uma abordagem de fraseado, de um cromatismo melódico, né? Em Sim. closers, né? Você frasear e você conseguir resolver a frase no tempo forte, né? Com mecanismos melódicos, né? Isso é muito característico dessa linguagem Aham. musical, junto com o swing, né? E essa bagagem do blues. E no rock, você tem, por outro lado, também todo o fraseado característicos de guitarra, né? Dos sweeps, os Sim. bends, pentatônica, né? E você também tem que saber lidar com isso e Uhum. trazer isso, né? Além de que existe uma questão cultural também, que é o seguinte, eu gosto de falar que quando você vai escutar um show de jazz, nenhuma música de jazz você escuta igual duas vezes. É verdade. Porque sempre. A grande questão do jazz é o improviso. Sim. É parte da cultura jazzística você ter o improviso, né? E cada improviso é diferente. Cada solista vai trazer um fraseado, né? Um fraseado, ideias, um solo. Então, toda vez que você vai escutar um show de jazz, uma música, ela vai ser completamente diferente, né? Mas no rock nem tanto, Não. né? O ouvinte de rock, você vai num show, na maioria das vezes ele tem a expectativa de escutar como ele escutou no álbum. Sim, já é esperado. Principalmente os solos, né? Você tem muitos solos de guitarra que são extremamente marcantes e as pessoas esperam escutar aquele solo, Exato. né? Então, nesse show do Pink Floyd, quando eu fui tocar Time, eu quis tocar exatamente o solo do Dick Perry, que é o Aham. saxofonista nele, que é um solo muito marcante. Inclusive, é um solo até que, há uns anos atrás, quando eu escutei pela primeira vez, eu não digeri. Aham. Porque o saxofone no rock, às vezes o saxofone é muito sujo. Sim. Tem uns growls, tem uns efeitos assim, que na época foi meio indigesto. Aham. Depois, anos depois, eu fui escutar e falei, cara, esse solo é genial. Ainda mais como que ele lida com o 7x4, né? É um solo muito bem construído, muito bem pensado, assim, né? E eu quis tocar exatamente aquele solo, nota por nota, né? E isso é muito difícil. É, cara. Porque você exige algo que o jazzista não tá muito mais não tá Pois é. acostumado. Ele tá mais acostumado, tipo assim, vou fazer o meu solo aqui. Mi maior, ok. Aí você vai ali no tom. Mas, cara, no rock é isso mesmo. Eu vejo que tem gente que. Eu já assisti um show, o cara ficou assim. Ih, olha lá, errou. Pô, não Errou. dá. E tem o público também. Eu acho que o público do rock é mais chato. Isso eu É. posso falar. Os caras sendo roqueiro, porra, amante do rock and roll. O pessoal é chato, cara. Eles ficam.
não tá igual. Errou, É. improvisou. Mas no jazz não. O jazz é sempre arte do improviso. Eu acho que os dois podem ser chatos, mas por motivos diferentes, Aham, assim, né? Existe muito essa questão da expectativa do público, né? sim, Porque é isso, assim, se você, num show de rock, você chegar e fazer um solo improvisado completamente diferente do original, o público não vai gostar tanto, uhum, né? Talvez algumas pessoas gostem, depende muito da proposta do show, sim, né? Agora, num show de jazz, ao contrário, se você chegar e tocar exatamente, sei lá, um solo do Charlie Parker numa música, tipo, não faz nenhum sentido, entendeu? aham, Então tem muito essa questão da expectativa do público, que é algo cultural de cada estilo, né? E a questão também é isso, de linguagem, né? Acho que muita coisa também, você pode pensar muito no hip hop, isso, né, também, sim, né? Assim, lá numa batalha de rima é um improviso. Se sim. ninguém vai chegar, pô, trazendo falando exatamente O a que... rima de outro cara. É sobre uma novidade ali. Então são essas questões que são muito interessantes. Então, pra mim, só pra, né, wrap it up, o show do Pink Floyd foi um certo desafio, né? De tentar tocar ali no estilo. E não foi muito fácil, não. Eu ainda acho que eu vou fazer um outro show com eles em novembro. E falo, cara, dá pra ser melhor até, assim, né? Mas é muito interessante. E acho que no final das contas, é, quanto mais você bebe de outras linguagens musicais, de outros estilos, mais isso agrega na sua abordagem. Sim, Eu acho que a única ressalva que eu faço em relação a, tipo, o músico de jazz vai ter dificuldade no rock. Não é bem assim. Eu acho que no final das contas, cada um no seu quadrado. Se você tem essa cabeça aberta sobre, né, tipo, em Roma como os romanos, nesse estilo eu vou tocar dessa forma porque aham, faz parte, você vai estar de boa. Só que existe muito da cultura dos músicos de jazz fazerem transcrição, né? Você estudar outro solo de alguém, não para você tocar ao vivo, mas pra você aham, entender essa linguagem. Então, como eu fiz muito isso ao longo dos anos, né? Com Charlie Parker, com Paul Desmond, né? Tirei muitos solos, alguns de trompete do Chet Baker, né? Alguns de guitarra também, né? Gosto muito do solo do Sultans of Swing, Ah, né? aquele solo é Esse é um muito legal, clássico. Pro clássico. saxofone é muito difícil. O segundo, inclusive. Sim, Tecnicamente, ele é muito difícil de fazer. Na guitarra é super idiomático, né? que você fica, você faz mais, Mas aqui é um movimento, assim, super complexo. imagina, porra, eu já olho aí, caraca. Pois é. Então, isso ajudou, assim, a conseguir fazer esse show do Pink Floyd. Mas é isso mas o recado é, cara, abrir a sua cabeça para outros estilos, porque tudo agrega. Aham, Tudo agrega, e quando você tem essa mente aberta em relação a beber dessas outras fontes, isso tem uma consequência muito bacana no seu play, né? uhum, Eu acho que é muito sobre isso, né? E o lance do jazz, principalmente, eu acho que as pessoas têm essa ideia de que, não, eu vou estudar muito para tocar jazz, como se o jazz fosse o destino, mas na verdade eu acho que o jazz não é o destino, o jazz é o caminho. aham, Porque é muito mais sobre, eu acho, uma filosofia de como tocar. sim, Essa ideia de, tipo assim, eu vou trazer essas linguagens, eu vou conseguir abordar dessa forma, eu vou conseguir agregar com a minha personalidade, né? Claro que existe, eu tô falando mais para um lado de abordagem que o jazz ensina, diferente do estilo em sim, si, né? Claro, se é pra você tocar algo muito straight ahead, que a gente chama que é tradicional, aí, claro, tem todas as questões de linguagem, de sim, abordagem, de swing, total. é um universo inteiro. Mas eu sempre falo que para todo músico, né, principalmente instrumentista, passar pelo jazz é super importante. Viu? Tem que passar pelo jazz, tentar É, conhecer. O que eu sempre peço agora, nesse finalzinho, vocês darem sempre um recado para também quem tá começando. Que eu acho que você já até começou a falar, mas o pessoal que tá começando mesmo, o que você acha que eles têm que fazer para as pessoas que querem viver de música? para quem quer viver de música, Ou para quem quer começar até como hobby, mas para não perder o brilho? eu acho que a primeira coisa é você abraçar o que te toca, Aham, né? Então, assim, você saber identificar na música, cara, o que que faz seu coração bater? É papo clichê, mas assim, o que que desperta aquela coisa no fundo da sua alma? Primeiro, encontrar isso. uhum, Ao encontrar isso, você trabalhar isso, você identificar qual é o seu nicho, é muito importante, seja de mercado, mas de músicos, e também você entender qual é a sua galera, aham, né? Você mergulhar nisso, mas ao mesmo tempo também ter cabeça aberta para outros estilos, né? Saber que não só o jazz agrega, mas a música brasileira é muito rica. Assim, o meu recado também é, por mais que
O músico que estuda a música brasileira em toda a sua toda a sua complexidade, toda a sua vastidão, ele vai estar resolvido. Assim, nem Aham. precisa passar pelo jazz, porque já existe o Sim. jazz brasileiro, né? Então tem todo esse aspecto de você abrir a sua cabeça, beber de muitas fontes, saber o seu nicho, né? Buscar o que te ama e você tocar isso, né? Que vão ter momentos que vão ser que vão te desapontar, né? Seja porque, pô, teve uma gig que deu errado, seja porque, sei lá, não tá fácil, deu algum problema. A carreira do músico, no geral, ela é instável, ela é incerta, vão ter momentos difíceis, você tem que lidar com outras pessoas, você tem que lidar com o ego das outras pessoas, né? Então tudo isso não é fácil, mas a partir do momento que você é, sabe se posicionar como profissional, você entende o seu nicho, você corre atrás do que você acha que é certo na música, as coisas começam a funcionar bem, né? E aí também acho que buscar estabilidade, seja através de gig, seja dando aula, né? Entender o seu nicho, mas acho que principalmente assim, você sempre voltar para aquilo que é a fonte do seu amor à música, Aham. entendeu? Acho que isso é o mais importante. E, cara, e manter a chama acesa, que é o mais difícil, Sim. mas é o que ajuda. Menos pra mim, assim, às vezes quando tá, cara, a cabeça tá fritando, eu pauso e eu vou escutar aquilo que eu amo. Eu falo, ok, é por isso que eu amo, e todo dia é um novo dia, acordar de manhã, estudar, correr atrás, estudar harmonia, escutar muita gente, buscar suas referências, ter aula, entendeu? E ser sempre um grande aprendiz, um grande aluno eterno da música, da vida. E é isso, né? Ser humilde, mas todo dia é um outro dia, correr atrás e, cara, ser feliz. E ser feliz. Geralmente, genuinamente buscar a felicidade em você, na música, crescer com ela, buscar ser melhor. E é um processo constante, mas é muito gratificante, cara. Ah, É cara. muito bom. Não, que legal. Fala o seu Instagram aí pra galera te seguir lá. Ó, meu Instagram é @gui.tupinambá. Eu acabei de lançar um álbum, Tupi. Ele tá em todas as plataformas de streaming, tá? No YouTube Music, no Spotify, na Apple Music. Escuta lá, tá um trabalho muito bacana que eu acho que vocês vão gostar. Valeu! Escuta o álbum, tá sensacional. Segue também a Night Grooves, que é Night Grooves, com 2 S no final, também meu quinteto super querido. A gente tá com uns projetos novos aí no forno, junto com uns amigos bem legais. Segue lá também, no Instagram. E E galera, cara, te agradecer aí pela sua tamo participação aqui, junto, B. irmão. Porra, Pô, bom pra caramba. foi Obrigado pela legal pra caramba. oportunidade, Porra, cara. cara, Adorei o muito legal. papo. Pô, foi muito legal mesmo. E agradecer também pelo patrocínio da seguradora ALM, por sempre estar apoiando aqui a TV PS. Tanto a Frequência do Som quanto os outros programas que temos aqui também no nosso canal. E é isso, galera. A gente se vê no próximo episódio. Muito obrigado.